Oi, Lorena. E aí, gente, boa noite. Vocês estão me escutando? Oi, Silvério entrou já aqui. Eu tive um probleminha aqui para me conectar. Todo dia elas aprendem coisas novas, né? Nessa vida de quarentena. E aí, gente, vocês estão me escutando bem? Vão me falando aqui. Silvério já está aqui. Eu vou convidar você. Deixa eu só testar o som. Tá bom a live? Oh, tá bom o som, gente? Ninguém me respondeu do som. Ai, que ótimo. Olha, vocês se comportem hoje, viu, nessa live. Senão o Gabriel vai me matar. E vão convidando aí as pessoas para assistir. Vou mandando no DM, chamando as crushes. E ó, álcool em gelzinho delas. Lembrem-se de se cuidar. O áudio tá ótimo. Sim, eu hidratei os meus cabelos. Meus cachos. E aí, gente, todo mundo pronto? Comportados, porém não muito. Lorena, você dê exemplo. Vamos chamar aqui. Oiê! Ê, bem-vindo! Que Tudo bem? felicidade lhe receber aqui, gente! Ai, obrigado pelo convite também. Tá lindo seus cachos, viu? Ah, obrigada. Deu hidratado, né? Porque quando falaram, ai, vamos lá fazer uma live com o Silvério, o dono do Nordeste. Eu disse, gente, eu não tenho nem Ah, roupa para esse dia. Pelo menos dar uma hidratada no meu cabelo. Gente, vamos começando aqui, Silvério, você que é ator, diretor, cantor, nordestino, geminiano, lutador também aí. Bem-vindo nesse momento aqui, essa live com a gente. A gente tem falado, né? Tem se esforçado para esse momento, né? Está todo mundo em casa, nesse compromisso com o coletivo também, com a saúde coletiva. Fazendo isolamento social, mas buscando alternativas de debater, né? De refletir sobre esse momento que a gente está vivendo, né? tá falhando, tá parando. Oi. Será que é... Tu me ouviu bem? Tu me escuta? Eu ouvi até uma parte, depois começou a travar e parou. Agora Mas retornou. agora você está me escutando. É, acho que sim. Tá, vamos tentar então. Tem alguém da comunicação aí? Vocês aí estão me ouvindo bem? Tá, vamos tentar ir seguindo aqui. Se você tá... Voltou, travou ou não? Voltou. Pode ir. Tá. Vamos seguir aqui, então. Queria te agradecer e dizer que a gente tem se esforçado para, né, mesmo cumprindo essa tarefa de ficar em casa, cuidar da saúde de todo mundo, buscando ferramentas de se conectar de alguma forma, de conversar sobre os temas que a juventude gosta, né, e temas importantes também aí para o nosso movimento. E é um prazer imenso te receber aqui com a gente. Não sei se tu quer se apresentar também, falei de tu, mas... Ai, deixa eu só ajeitar aqui.
Pronto. Acho que vai ficar melhor. Tá. Pronto. Então, Hélida, estou feliz assim, de que a gente possa estar conversando assim, com essa galera massa aqui. Sempre muito bom bater papo aí com a juventude. É sempre muito estranho para mim, assim, porque até pouco tempo atrás eu me considerava da juventude. Eu acho que agora eu já não me considero mais. Assim, sabe? Porque eu venho de movimento estudantil, venho de todo esse processo na escola técnica e tal. Isso está muito enraizado ainda em mim. Mas quando eu penso aí, claro que eu não me considero um cara velho e tal, mas quando eu penso que já estou com 37 anos, quase 40, e também com uma cabeça sempre à frente, assim, eu sempre fui muito à frente da minha idade, mesmo quando eu era pequeno, eu já pensava muito à frente dos meus coleguinhas, das pessoas que brincavam comigo sobre vida, sobre profissão, sobre construir histórias. Então, assim, legal bater esse papo. Tomara que a gente consiga falar coisas interessantes aqui. Que bom. Você é jovem sim, a juventude é um estado de espírito também. Eu queria dizer primeiro, te mandar uma pergunta aqui, que acompanhar o seu trabalho, né, a sua produção dá bastante trabalho, porque você é um cara que faz cinema, faz teatro, performance, canta, dança, faz um bocado de coisa, né, explora bastante várias linguagens, né, artísticas aí. Queria que tu falasse um pouco, tu tem alguma preferência, como é o seu envolvimento, como é que surgiu também esse seu despertar aí para ser artista? Na verdade, eu me considero artista exatamente por conta disso. Assim, eu não me considero um ator de teatro, eu não me considero um cantor, eu me considero um artista por conta disso, assim, pelo meu interesse em aprender as coisas, em executar diversas funções. Então, assim, para mim é sempre muito interessante aprender sobre diversas funções, porque eu acho que todas elas, tenho certeza que todas elas contribuem para a criação, para o músculo da imaginação, que precisa ser também exercitado o tempo inteiro, sabe? Valérie O'Hara está aqui também, lá de Salvador, beijo. A Ariane Moschini, que é uma grande diretora francesa, né, do Teatro do Soleil, ela fala isso, a imaginação é um músculo que precisa ser exercitado também. A gente pensa que às vezes vai para a academia só para criar músculo, bíceps, bumbum, quadril, mas e aí a imaginação onde fica? Como é que a gente trabalha também a imaginação? É através da leitura, é através do exercício, através de aprender novos ofícios. Então, assim, eu sempre me coloquei na arte nesse aspecto. Assim. Eu gosto de aprender um pouco sobre escrever, eu gosto de aprender um pouco sobre dançar, sobre cantar. Eu acho que eu sou um artista mais voltado para a arte de atuar. Sabe, assim, eu acho que eu entendo mais sobre a atuação, sobre qualquer outra parte desses ofícios artísticos, mas eu tenho um conhecimento sobre essas outras partes que permite que eu, enquanto artista, consiga também enganar as pessoas sobre em que momento eu estou executando determinada coisa. Imagina. Bom, é um exercício de criatividade positiva, assim, que tem um fã-clube imenso no Levante, pode ter certeza aí. E aí, a carreira também ela é bastante marcada, né, pelo tema, pelo debate da diversidade, né, você é um dos fundadores do coletivo Travestidas, rodou aí pelo Brasil e pelo mundo também com espetáculo, né, com o monólogo BR Trans. Queria que tu falasse um pouco, né, como é que tu enxerga as saídas, né, de resistência para as pessoas LGBT nesse momento tão difícil que o Brasil atravessa agora? Eu perdi o início. Como é que eu enxergo? As saídas para a resistência, né, das pessoas LGBT, pensando o cenário político difícil que o Brasil está vivendo agora. A gente vai construir gerações que vão sempre buscar saídas, né? A gente está distante de uma sociedade de fato igualitária, uma sociedade de fato democrática. A gente está muito distante disso. Agora, o que a gente não pode negar é que a nossa geração está bem próxima do que gerações passadas, né? Porque aí tem uma coisa de história muito interessante que muitas pessoas deram a cara a tapa ou deram a vida para que hoje a gente pudesse ter espaços em que a gente possa abrir a boca, em que a gente possa falar sobre quem somos, como vivemos. Eu, por exemplo, que venho do interior do estado,
hoje poder falar abertamente que sou um cara LGBTQIA+, que eu me visto da maneira como eu quiser me vestir, que eu me relaciono com quem eu quiser me relacionar. Isso aconteceu para mim nos últimos 10 anos, não faz tanto tempo assim, sabe? Então, assim, a gente vai buscando a resistência através da existência mesmo, assim, do que a gente tem para poder ainda construir momentos que possam quebrar essas adversidades. E eu acho que a nossa grande função no tempo em que a gente vive é promover para gerações futuras que elas lutem por menos do que o que a gente está lutando agora e do que lutaram para as conquistas que a gente tem hoje. Bom, e aí, tu falou aí que foi do movimento estudantil, eu faço movimento estudantil, aí estou na tarefa da Uni, pelo Levante, na vice-presidência da Uni. Queria puxar um pouco sardinha para esse lado. Você se formou, né, no Instituto Federal do Ceará, fez movimento estudantil, e eu já vi algumas entrevistas suas, algumas falas, que apresentam a educação e a cultura como uma ferramenta também de transformação, de quebrar paradigmas, né, de superar preconceitos. Queria que tu falasse um pouco, né, disso e um pouco dos ataques, né, a tua impressão também dos ataques que a educação, que a arte vem sofrendo, né, enfim, nesse contexto também político que a gente está vivendo. Recentemente nós perdemos 2 artistas incríveis, né, que deixaram um legado muito importante para a cultura do nosso país e que, né, os órgãos governamentais aí nada falaram, nada citaram desse caso, né? Então eu queria que tu falasse também um pouco sobre esse tema. Eu acho que foi muito importante o meu ingresso no Instituto Federal, aliás, na Escola Técnica Federal, porque na época era Escola Técnica Federal, porque foi lá dentro que muita coisa me abriu a mente sobre diversas situações que eu nem fazia ideia do que podia acontecer. Por exemplo, o movimento estudantil, ele passa a ter uma importância muito grande na minha vida, dentro da Escola Técnica Federal, quando existe ali uma célula, embora seja menor perante o que a gente imagina enquanto política, na questão dos cargos políticos que existem no país, mas essa célula menor é muito importante, menor nesse aspecto, ela acontece dentro de uma instituição, né? Então, assim, essa célula é muito importante para a gente entender os primeiros passos sobre política no nosso país, assim, e não só a política partidária, mas sim como a política de fato acontece nas questões do que a gente levanta sobre demandas, como a gente batalha por isso, que mecanismos a gente utiliza para conseguir os nossos direitos, sabe? Então, assim, política em todos esses aspectos. Eu acho que eu entendi um pouco sobre política a partir do momento em que eu ingresso na Escola Técnica Federal e tenho acesso ao DCE, né, que é o Diretório dos Estudantes da época, e acompanho a questão das votações, das chapas, das plataformas que essas chapas tinham para oferecer para nós enquanto estudantes. Então, assim, é uma grande experiência de educação sobre política. Por isso que eu acho que o movimento estudantil é tão necessário para a gente. E que tem que se acontecer, não apenas, por exemplo, para mim, que aconteceu durante o ensino médio, mas que tem que acontecer durante todo o processo de educação, sabe? Acho que tem que acontecer desde o jardim de infância até os dias de hoje, para que a gente não passe por situações hoje em que pouquíssima coisa, quando se tenta debater política, a gente tem muita gente que fala sobre isso, assim, não me sinto preparado para debater política. Por quê? Porque é muito difícil debater política quando, dentro da educação, a política não é uma disciplina a ser obrigatória, né? Na verdade, ela é uma disciplina de resistência dentro da educação. E essa resistência é feita exatamente por movimentos estudantis, pelos DCEs, pelos grêmios, né, dentro das escolas. Assim. Não é uma obrigação exata da educação. Por quê? Porque a política sabe que a educação é uma arma extremamente poderosa, né? E o político ele tem o poder nas mãos de elaborar leis, e a partir dessa elaboração ele traça quais são os futuros de uma nação durante anos, né? E aí o que acontece de grande problema nisso? É que essas decisões sobre elaboração e sobre decisão de que leis vão reger um país parte muito de quem foi colocado ali em cima.
Então, das pessoas que foram colocadas ali em cima, são elas quem vão definir se vai ser um país de fato democrático ou um país ditador. Né? Então, quando eles têm o poder nessa circunstância, quando eles conseguem fazer isso, qual é o primeiro ataque deles? O primeiro ataque deles é a educação. Então, assim, a gente vai adubar o mínimo possível a educação para que as pessoas não tenham acesso a isso. Não tendo acesso a isso, a gente não vai colocar lá na frente, lá em cima, onde de fato a política acontece diretamente no nosso dia a dia, pessoas que pensem nos nossos privilégios, nos nossos direitos, nas nossas necessidades. Então, a política não é interessada em fazer esse discurso dentro das escolas, por causa de um ataque mesmo, porque elas sabem que isso pode trazer um problema para eles. Então, a gente tem que fazer política enquanto resistência dentro da escola. Uma diferença entre educação e arte é que a educação é um processo muito lento, né? Assim, porque é um processo, eu gosto de falar sobre isso, é um processo sobre estudar, compreender, internalizar, interpretar, depois disso conceituar, escrever sobre, fazer as pessoas lerem isso e depois de ler, fazer com que elas experimentem isso no dia a dia. Nossa, só o tempo que eu falei aqui a gente já percebe que foi longo. Agora imagina isso na prática, são 10, 15, 20 anos para que uma prática de educação aconteça na sociedade. A arte não. A política também resolve interferir na arte, porque a arte ela atinge as pessoas sem elas nem saberem por onde. E é de uma maneira muito imediata, é através da empatia, através da identidade, certo? É através da alma, do coração, e é uma transformação imperceptível e imediata. Por isso que a política é tão preocupada com a arte. Aí quando eu falo política, eu falo de política ditadora, né? Política que de fato não quer que as pessoas abram a mente e criem novos processos. Que bom, fico imensamente feliz, honrada, tá todo mundo escrevendo aqui, bem orgulhoso, né, de você ter sido do movimento estudantil e enxergar essa tarefa, esse esforço como uma coisa fundamental, né, e você como uma figura, assim, pública e política também incentiva outros jovens da importância, né, do movimento estudantil, de se engajar, né, no debate político, né, e da arte também como essa ferramenta aí de conscientização, né, de construir aí esse país que cabe todo mundo, cabe a diversidade do povo brasileiro. E para ir chegando aqui no tema que todo mundo quer falar também, que eu vi, é sobre Bacurau, né, esse filme que, enfim, abalou aí as estruturas do Brasil, né, teve uma repercussão nacional, internacional, foi uma explosão, né, muito grande, veio num momento também muito oportuno, digamos assim, e no carnaval, né, o carnaval é um bom teste para ver o quanto isso viralizou na sociedade. A gente, nas ladeiras de Olinda, via várias pessoas fantasiadas de Lunga, várias pessoas com placas, né, e referências aí aos personagens do filme. Queria que você comentasse um pouco sobre o filme e o que tu acha que a história de Bacurau ela se associa ao momento, como é que ela se associa ao momento político que a gente vive agora, né? Acho que em vários momentos as pessoas fazem um pouco dessa comparação, mas queria ouvir aí na tua opinião. Bom, hoje mesmo me mandaram uma foto, né, dos americanos entrando na Venezuela e sendo presos pelos pescadores, né? Então, assim, aí alguém mandou assim para mim, nossa, até parece Bacurau, né, quando a comunidade realmente resolve revidar contra os americanos. E aí eu até fiz uma brincadeira com essa postagem, cheguei a postar no meu Instagram e no Twitter, que é a galera do Bacurau, todo com armas na mão, e a galera, os americanos deitados ali no chão da Venezuela. E aí eu postei brincando isso. Estreou essa semana Bacurau venezuelano, né? Então, assim, não tem como não dizer que esse filme não está falando sobre o que está acontecendo agora, mas eu gosto de pensar que esse filme está falando sobre o que sempre aconteceu. O que a gente tem de dificuldade é que as grandes cidades, as metrópoles, elas têm um outro movimento de vida que é um movimento muito acelerado. Então, assim, esse movimento acelerado faz com que a gente se torne ainda mais individualista.
e pouco atento ao que de fato acontece em sociedade, o que de fato acontece no meu bairro, com o meu vizinho e tal. Eu gosto muito eu sou uma figura do interior, né? Então, assim, para mim é muito diferente essa relação interior-capital, porque eu sei que no interior... Eita, deu um som agora. Porque eu sei que no interior vem uma relação de realmente as pessoas sabem o que está acontecendo com o seu vizinho, sabe o que está acontecendo a 10, 15 ruas dali daquele lugar, sabe o que aconteceu se alguém foi demitido porque falou mal do prefeito, do vereador e tal. Então, assim, a cidade do interior percebe muito mais isso com mais intensidade do que a grande capital, assim. Então, assim, esse Brasil apresentado por Bacurau, na verdade, é o Brasil de sempre. É um Brasil que, se a gente for visitar as cidades ainda menores, quanto mais para o interior a gente for, ou quanto mais distante a gente for dos centros, a gente vai ver, por exemplo, até pouquíssimo tempo atrás, no Acre, Quero Voltar Sozinho foi proibido de ser exibido. Sabe? Então, assim, como é que um país que produz um filme dessa magnitude, onde que era um curta, que virou um longa, que ganhou bilheterias, que virou um grande sucesso, como é que, diante desse cenário, ainda tem um Estado que proíbe a exibição de um filme que fala de homoafetividade? Então, assim, não estamos muito longe disso. Esse Brasil sempre existiu, esse Brasil coronelista, clientelista, nepotista e americanizado, né? Que é o tempo inteiro importando coisas e que está agora, é claro, porque a gente colocou no centro do país, no poder do país, alguém que mostra o que sempre existiu em cidades menores. Alguém que baixa a cabeça para os americanos, alguém que é clientelista, nepotista, que é coronelista, que é militarista, sabe? Então agora as pessoas conseguem enxergar isso com mais clareza e conseguem fazer uma relação com o filme. Mas o filme não é exatamente sobre o que está acontecendo agora. O filme é o que sempre aconteceu no passado, no presente e que ainda vai acontecer durante um bom tempo se a gente não tomar as atitudes corretas para que a gente quebre com isso. Eu sou interiorana também, Silvério. Eu sou de Alagoa Grande, do interior da Paraíba, e acho que as cidades menores têm mesmo também muito a ensinar desse processo também de luta, de resistência, né? Aí para o nosso país, assim. E ainda sobre o tema Bacurau, a gente queria falar desse personagem marcante que é Lunga, né? E acho que fica perceptível também que esse personagem ele traz aí um debate da desconstrução, né, do gênero, da sexualidade e tal. Queria que tu falasse como foi construir esse personagem, e quais são as lições que a gente pode extrair também desse enredo aí de Lunga no Bacurau. Primeiro um beijo aí para todo mundo da Paraíba. Tá morrendo de saudade dos meus colegas também ali de Bacurau. Vi que Dani Barbosa tá por aí também. Cidade de Patos, eu vi aí, já estive diversas vezes. Suzy Lopes, Tardelli, são paraibanos também estiveram no filme. Exato, Buda Lira, aquela família maravilhosa. Sim, Buda também. Marcélia Cartacho, aquela família incrível. Que aquilo não é uma família, aquilo é um universo cultural que Paraíba pariu para o Brasil. Sabe? Então, assim, eu acho o seguinte, a decisão sobre Lunga é uma decisão sobre não discutir gênero. De fato, na perspectiva... Tá voltando o som. Deu alguma coisa aqui, um minutinho. Deixa eu ver o que foi. Oi. Tu tá me ouvindo agora? Eu tô, mas quando eu falo, aí eu me escuto. Tá o fone. E agora? Oi. Tu me escuta agora? Eu continuo falando e me ouvindo. Não, eu te escuto. Agora o problema é que no meio da minha fala eu começo a me ouvir mais alto. Deixa eu pôr o... Tem um eco. Talvez fosse melhor você manter o fone. Agora eu não tô te ouvindo. Vamos arrumar uma solução. Oi.
Não, agora eu tá tendo eco de... Acho que é algum Problema no meu fone. Deixa eu tirar o meu pra Oi. Oi. Tá vendo? Ó? Tá vendo? Ó, o meu... Tá dando eco ainda? Tá. Baixar o volume. E agora, continua com eco? Não, agora passou. Então, alguma coisa deu aqui. Retomando. Tá me ouvindo? Sim. Então, retomando, assim, o que rola, na verdade, é uma não discussão sobre gênero, na perspectiva de que aquela comunidade de Bacurau não se interessa por essa discussão. É uma comunidade à frente do nosso tempo. É uma comunidade em que, com quem a médica se relaciona, com quem, se a outra é casada com 2 homens, se é uma transexual casada com 2 homens, com quem que Lunga se relaciona, não interessa. Absolutamente isso não interessa para aquela comunidade. O que interessa para aquela comunidade é que eles estejam unidos e se respeitem, sabe? Não interessa de que profissão você tem, sabe? Se você trabalha vendendo na feira, se você trabalha no museu, se você é um garoto de programa, se você é uma prostituta, nada disso interessa para aquelas pessoas. Elas sabem da importância de cada uma delas, da dignidade delas, do respeito delas, da profissão delas, e elas aceitam isso de uma maneira correta, como eu acho que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Então, assim, a gente decidiu não levar gênero e diversidade para primeiro plano nessa discussão. O que está presente ali, sim, é a visão de que não é uma figura heteronormativa. É uma figura queer, através do seu vestir, através do seu se comportar, através de uma maquiagem que ela utiliza e tal. Mas essa não será uma discussão levantada aqui nessa comunidade. Até porque essa comunidade já passou desse tom, já passou desse processo. Aqui a gente está um pouco mais à frente. Aí eu acho que é nesse lugar que se torna mais interessante ainda a criação de Lunga, assim, porque ela é chamada para a comunidade para resolver um problema que é um problema muito pior. Aliás, não é nem um problema pior, que é um problema gigantesco, porque a discussão de gênero e diversidade não é problema para eles. O problema aqui é o sistema político, e esse sim é que é impregnado, esse sim que é doentio, esse sim que faz mal para a sociedade. Bom, então, de fato, o Bacurau tem grandes lições aí para nos deixar, debates importantes. E aí, Silvério, tu que gosta, né, de trabalhar muito, de se envolver com várias coisas, a gente, né, te acompanha, mas queria que tu falasse, desse um spoiler aí do que é que tu tá produzindo mais para frente, o que é que tu vai lançar para a gente poder já ficar ligado aí, te acompanhar no teu trabalho. Olha, Elida, nesse momento eu tenho estudado bastante em casa, tenho trabalhado numa adaptação de uma peça nova, meu interesse no momento é trabalhar muito com o Belchior, e aí eu tenho estudado as músicas do Belchior e na verdade, estudado isso a partir de uma percepção mais política mesmo, são as músicas políticas de Belchior que me interessam. Ele sempre fez, né, assim, existem... Tá passando um negócio agora. Pronto. Acho que agora foi. Existem algumas coisas na história, na trajetória de Belchior que eu me identifico muito. O fato dele vir do interior, de Sobral e tal, do fato dele ser artista também, mas da maneira como ele escreve, da relação que ele tem quando dentro de um seminário ele é obrigado a se relacionar com o início da ditadura, quando ele é obrigado a fazer uma foto ao lado do Castelo Branco e ele não se permite a sorrir naquele momento porque ele sabe o ambiente em que ele está inserido e como aquilo tudo vai transformar o país em breve. E aí ele começa a escrever sobre isso, sobre velha roupa colorida, sobre palos secos, enfim. Existem várias músicas de Belchior que são extremamente políticas. E aí eu comecei a fazer um estudo disso com a minha relação Silvério-interior, a minha relação política, a minha relação com o sistema político que eu fui criado durante a infância e adolescência.
e trazendo um pouco também da literatura clássica, que é uma coisa que eu adoro misturar, que é o Shakespeare. Então, eu também tenho trabalhado com Hamlet. Então, estou trabalhando para teatro, estou trabalhando essas três bases aí: a música do Belchior, a minha história política e o clássico Hamlet. E também estou produzindo no audiovisual, né? Existem alguns projetos que estão aí parados no momento por conta da Covid, mas que retornam a partir de junho, se permitir, se tudo der certo, a gente deve voltar a partir de junho. Silvério, tu tá me escutando? Eu tô te escutando. Não sei, deu alguma coisa aqui, não tô conseguindo te ouvir. Deixa eu tentar desligar o fone para ver se. Tu me escuta agora? Eu tô te Aliás, eu que escutando não tô te desde sempre. escutando, né? Tu tá me ouvindo? Eu não te Sim. escuto mais, mas a gente já tá começando a chegar aqui no finalzinho. Vamos tentar superar aqui os problemas técnicos. Queria agradecer imensamente novamente tu ter vindo aqui, trocar essa ideia com a gente, tuas experiências. Queria te convidar, se você se sentir à vontade, né, a cantar alguma coisa pra gente, ou recitar algum poema, expor aí as tuas qualidades de artista, ou algum trecho de alguma produção sua, para a gente encerrar aqui essa live, um momento mais daí das tuas expressões artísticas. Mas se você se sentir à vontade, se você desejar compartilhar com a gente. Eu não estou preparado para cantar, porque eu não estou aquecido, mas vamos lá. Assim, diante disso que eu estou falando, né, de Belchior, vamos puxar alguma coisa de Belchior. Acho que vou puxar uma música que tem a ver com isso, com o que a gente está vivendo. Agora eu esqueci. Tá, eu vou a primeira música que vem na minha cabeça do Belchior, então. Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensa que esse desespero é moda em 76. Eu ando meio descontente, desesperadamente eu grito em português. Tenho 25 anos de sonhos de canto e de América do Sul. Por força desse destino, um tango argentino me soa melhor que o blues. Sei que assim falando pensa que esse desespero é moda em 76. Eu quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de vocês. É isso. Ai, que lindo! Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser nordestino. Vi também você recitando essa poesia. Queria agradecer de novo. Queria morar nessa live, mas a gente tem que encerrar. Queria agradecer em nome do Levante, de você ter topado vir aqui com a gente. Depois vamos compartilhar mais as iniciativas que a gente tem feito nesse momento, nossas campanhas de solidariedade, de organização, do movimento estudantil com você, para você também acompanhar o nosso trabalho. A gente também, né, desenvolve trabalho na cultura. E a gente tem também, fizemos um presente, vamos te enviar aí pelo Zap, pelas mídias, uma ilustração com uma frase tua, queremos para presentear por essa presença, por essa partilha aqui com a gente. E para a gente ir encerrando, vou deixar aí o teu recado final depois dessa música lindíssima. Eu amo Belchior também, sou super fã. Então, para tu deixar o recado aí para quem acompanhou a gente nessa live. Bom, Hélida, muito obrigado também, assim, o pessoal do Levante, todo mundo que estava aqui, fico muito feliz, assim, tô lendo aqui, às vezes eu dou um trave na fala porque eu fico lendo e aí
e tentando construir o raciocínio. Não quero deixar de ler o que está todo mundo dizendo aqui. Muito obrigado por todos os recados lindos e maravilhosos e carinhosos que vocês me mandaram. Acho que eu tenho para dizer nesse exato momento. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que dizia, que gritava no meu direct, porque ela escreveu tudo em caixa alta, então se escreve tudo em caixa alta, eu encaro como um grito, né? Então, assim, ela dizia, é um absurdo que esteja acontecendo dessa forma, porque aí as pessoas que estão precisando dos hospitais não estão tendo acesso, porque tudo agora está voltado para o Covid, então, assim, os hospitais estão mandando as pessoas doentes embora por causa do Covid e tal, assim. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Primeiro, sobre para quem a gente se reporta com relação a essas questões. Eu não sou da saúde, eu não sou do governo, sabe? Eu sou um aliado das histórias, das construções que a gente pode fazer em termos de discussões. Não sou a favor do que ela está dizendo, assim, de que está tudo voltado para isso, mas a gente tem, porque a pessoa terminava dizendo, estão tão voltados para isso, mas eu acabei de perder um ente muito querido. E aí como fica isso? Bom, como fica isso? Realmente fica uma dor terrível, mas existem dores também terríveis de pessoas que estão sendo levadas também por causa da Covid. Então a gente vai começar agora a medir as dores, ou a gente vai começar a questionar as soluções e tentar buscar soluções para isso? Acho que não é o momento da gente medir dores, sabe? Me angustia muito ver o depoimento do Lima Duarte e as pessoas começarem sobre o suicídio lá do amigo, e aí as pessoas dizerem, mas ele é de tal partido, ele é a favor desse movimento que está acontecendo agora. Não é sobre isso que esse cara está falando no depoimento dele. Ele está falando sobre a relação dele com esse ator, sobre a angústia dele, de como ele compactua dos mesmos sentimentos desse ator e da coragem que ele fala, a coragem que ele teve de partir, que é uma coragem que eu não tenho. O Lima diz isso, e que eu, Silvério, também não tenho. Sabe, a coragem de enxergar a sociedade como ela está, a humanidade como ela está, e eu não tenho a coragem de abandonar essa humanidade, porque a minha coragem é outra. Agora, a minha coragem não é a maior do que a coragem dele. Então, que a gente sempre coloque em peso essas questões. A tua situação não pode ser maior do que a situação do outro. A gente pense muito sobre isso daqui para frente. Ai, obrigada de novo. Eu estou verdadeiramente emocionada. Foi muito bom, bonito. Acho que é um momento difícil, mas que a gente tem que fazer esse exercício de solidariedade, e te agradeço de novo em nome da juventude por ser esse artista comprometido com isso, né? E que dá voz também às lutas que também são nossas nessa construção aí desse mundo solidário, né? Quebrar os preconceitos aí. Obrigada de novo. Tomara que a gente possa em breve se encontrar para a gente dar um abraço de verdade, né? Sem ser virtual aqui. Tomara. E tomara que seja muito em breve. E quando tiver aí os movimentos estudantis, me convidem. Que se eu tiver com a agenda, claro, eu vou com o maior carinho, vou com o maior prazer. Pode deixar. A gente é ousada, a gente vai te chamar mesmo. Gente, beijo. Se cuidem, fiquem em casa, lavem as mãos, usem álcool em gel. E até a próxima. Tchau.